Segunda tentativa, vamos lá. Eu perdi 40 minutos de áudio hoje, vamos tentar de novo. Agora sim a gente vai começar de fato o projeto. A gente já conversou sobre o que vai ser o projeto, sobre como fazer o guia básico. Então a gente está preparado para começar o nosso runner do carrinho. Eu vou criar aqui um novo projeto chamado Runner Tutorial. No Renderer, coloca como mobile, jogo completamente 2D. Não há necessidade de 3D. O nosso jogo vai ficar um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais leve. Vamos lá, clica na Workspace 2D. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser mudar a resolução do jogo. Já deixar prontinha como eu vou querer o jogo. Você vai vir em Project Settings, Windows, e aqui você pode mudar o Canva para quanto você quiser. Eu vou deixar 854 por 480. Eu tenho uma ideia de fazer meio formato mobile, meio como se fosse celular. Eu vou adicionar o Stretch Mode para Canva Items. Então, agora que a gente mudou a resolução, já dá pra ver aqui a resolução mudada. Essa linha, esse quadrado azul é basicamente a resolução do jogo. Eu vou criar uma cena genérica. Serve também uma cena 2D. Eu vou chamar de main, que vai ser a main scene. Eu vou salvar como main. Eu vou criar aqui uma pasta, deixar salvo todas as cenas. Vou chamar de scene, no minúsculo, salvei. Vamos dar play. Sobre a configuração que eu adicionei aqui. No modo Canva Item, no Strat. Agora que eu mexer na tela do meu jogo, ele vai continuar o aspect ratio de 16:9 e não vai ter nenhum probleminha. Se eu desativar esse Canva Item e der play, vocês conseguem ver que o cinza é o que tá acontecendo no nosso jogo. Puxei. Sem nada é um pouco difícil de entender, mas a gente vai poder modificar, o jogador poderia modificar a tela do jogo conforme ele quiser. E isso é um problema. A gente não vai querer mostrar aqui, nada. A gente não quer dar essa liberdade pro jogador. Então vamos voltar ao Project, Canva Item e Close. Aqui já tá feito. Vamos adicionar o personagem. Hoje o vídeo vai ser sobre movimentação. Sobre importar assets, o Godot ele é muito simples. Eu vou criar também uma pasta chamada Assets e uma pasta dentro dessa pasta chamada Sprites. Para deixar organizado. Tá aqui, salva o sprite do carro que a gente vai usar. Vamos pegar ela e jogar dentro da pasta Sprites. Pronto. Você pegar uma imagem, um vídeo, uma música e jogar pro File System, você já importa pro Godot. Isso é maravilhoso. E daqui a gente vai criar o nosso carro. Vamos criar uma cena nova. Por que é importante criar uma cena nova? A gente pode fazer tudo no main. Não é recomendável por causa de organização e para caso de polimorfismo. Polimorfismo é a forma que a gente tem na programação de pegar uma ideia e modificar um pouco ela sem precisar modificar ela inteira, refazer ela do zero. De fato, pela organização é muito melhor ter uma cena para cada coisa e não ter tudo numa cena só. Então vamos lá, criar uma cena 2D. Eu vou chamar de Player. Vamos criar um Character Board 2D. É o Node que a gente usa para poder ter um personagem que se movimenta e basear ele em física e tudo mais. Já a gente pode criar um Sprite. Clicando no Sprite, a gente pega o carro e joga no Textures. Pronto, a gente já tem a textura do carro. Vamos dar um zoom. Ele vai estar esquisitão. Isso porque a pixel art ela é muito pequenininha e o filtro de imagem do Godot zoa ela. Então a gente tem que vir em Project Settings de novo. Em Rendering. Não, perdão. E em Rendering Textures Nearest. Pronto, resolvido. Rendering Texture Nearest. E assim desativa o filtro de textura, deixando a imagem do jeito que ela é original. Agora a gente precisa adicionar uma colisão. O Collision Shape 2D é um node que cria shapes 2D. Perdão, tem que deixar aqui dentro. Ele é um node que cria shapes 2D. E normalmente esses shapes são definidos pelo parente. O Character Board 2D, ele pega esse shape 2D e transforma num shape de colisão. Então, se ele encontrar com outros Character Body que tem um shape igual, ele vai detectar se existe uma colisão e ele vai impedir que dois objetos interpolem. Agora que a gente tem um shape de colisão, a gente precisa adicionar outro shape. Vamos criar uma área 2D. O que é uma área 2D? A área 2D é um node que serve para poder identificar outras áreas 2D e saber se um entrou e saiu da área 2D do outro. A gente vai chamar ela de Hurtbox e vamos adicionar um Collision Shape 2D. Como eu falei, o Collision Shape 2D ele serve para poder criar shapes 2D e a função deles varia conforme for o parente. Eu mudei a cor dele só para eu ter uma noção. Você pode mudar aqui no Debug Color. E nesse eu vou criar um quadrado e ele vai englobar todo o carro. Eu vou salvar agora como player e criamos a cena. A gente pode pegar essa cena e jogar no main. Aumentar um pouquinho o volume e pronto. Vamos dar play pra ver como é que tá. Tá um pouquinho grande, mas eu acho que a ideia tá boa. Eu diminui um pouquinho ele de tamanho. Perfeito, salvei. Por enquanto, toda vez que a gente dá play, ele não faz nada.
Como que a gente pode adicionar o movimento para ele? A gente vai no Character Board 2D, vamos criar um novo script, já vai ter o template de Basic Movement. Esse template é perfeito pra gente no momento. Eu vou criar aqui, primeiro, eu vou sair da cena e pra raiz do jogo. Vamos criar uma cena nova chamada Scripts. E eu vou salvar o script aqui como Player Movement. Open, Create. Perfeito. Lembra do que a gente conversou nas últimas aulas? Vocês praticamente conseguem entender quase tudo que tá aqui. As coisas que eu não citei são esse Extend, que tem no início, esse input também, e Move and Slide, e Move Towards. Mas de resto, tudo já foi abordado aqui. O que é Extend? Toda classe, todos os scripts no Godot, ele herda informação de outros scripts. No caso, a gente está importando informação do Character Board 2D. Então, a gente tem informações como, tipo, velocidade ou Move and Slide. São funções que estão feitas para o Character Board 2D funcionar. Se fosse outra coisa aqui, talvez não funcionaria. Se fosse, sei lá, um Collision Shape 2D. Apareceu 1 milhão de erros. Porque todas essas coisas aqui, Get Gravity, Is on the Floor, Velocity, nada disso é importada, é herdada no Collision Shape 2D, mas é herdada no Character Board 2D. Todos os scripts no Godot praticamente vão ser importados de outros scripts. É bom lembrar disso. Se você tirar tudo, também vai dar erro. Aqui, as constantes, como eu falei, letra maiúscula, ambas elas são floats. O underline physics process, que é a função que vai te retornar, a função que vai ser chamada todo frame de física do jogo, que em geral é 60 FPS, e não vai alterar conforme o FPS de verdade do jogo for chamado. Lembra, o delta de delta time, que vai retornar como está sendo a divisão de segundos do jogo. E vão apagar tudo que está relacionado a pulo e gravidade, que a gente não vai precisar disso. Vocês não conseguem ver, porque tem um símbolo do Godot na frente, mas o nosso delta, ele não está sendo usado. Então a gente tem que colocar um underline delta. A gente não pode apagar o delta, porque o Godot não funciona desse jeito. Physics Process precisa de um argumento. Então a gente coloca underline delta para entender que a gente não está usando o delta para nada no momento. A gente precisaria para poder simular física e tal, mas a gente não vai simular física no momento. Simular gravidade. O que é esse input? Input, como o nome diz, é relacionado aos inputs que você dá no jogo. E o getAxis é muito interessante. Se o argumento da esquerda for chamado, ele vai te retornar -1. Se nenhum argumento for chamado, ele vai retornar 0. Se o argumento da direita for chamado, ele vai retornar 1. E o que diabos é esse UI Left e UI Right? Se você vir aqui em Project, Settings, Input Map, Show Built-in Actions, são os inputs que o Godot já vem setado em todo o projeto. É muito interessante usar eles, porque eles economizam tempo, mas o UI Left e o UI Right, eles usam as setas e não o WSD. Então, se eu der play, isso já vai estar funcionando. Vamos rodar aí. Não funcionou. Ok, depois de uma pequena análise do que eu fiz errado, eu percebi que eu peguei o sprite do carro e joguei aqui dentro. E não a cena do carro. Nem pra vocês me avisarem, né? Então, player. Eu vou jogar o player. Aumentar um pouco o tamanho. Perfeito. Não, esse não. Aumentar um pouco o tamanho. Perfeito. Mexer pra cá. Salvo. Crio. Pronto. Nosso carro já tá movendo. Voltando aqui, eu vou terminar de explicar. Primeiro, sobre usar os inputs padrões. Já vem até escrito, mas eu apaguei. É uma boa prática você criar controles próprios pro seu jogo. Por exemplo, player left. Aí eu vou adicionar keyboard input. A, vai. Player D, vai. Ah, pera. Aí eu vou player right. Adicionar input. V, vai. E vou adicionar setinhas também. Right. Left. Pronto. Aí é só eu modificar o player left, vírgula, player right, spam,
E pronto, agora o meu jogo já tá rodando no A e o D. E na setinha também, em ambos os movimentos. E eu estou usando o meu próprio input, em vez de usar o do padrão do Godot. Vamos seguindo. Se... Então, esse input de direction, ele sempre vai receber 0, 1 ou menos 1. Então, se direction existir, esse if direction parece não estar dizendo nada, mas normalmente quando é assim, é só pra economizar espaço, que é if direction existe, normalmente é se ele não é falso, se ele não é nulo, se ele não é 0, ele existe. Então, if direction, ele não é falso, nem nulo, nem 0. Então ele é ou 1 ou menos 1. Quando é 0, vai pro else. Velocity, x, igual direction vezes speed. Então, nosso speed agora tá 300. Se eu estiver apertando pra direita, a speed é 300. Se eu estiver apertando pra esquerda, a speed é menos 300. Else, velocity x, move towards, velocity x, zero speed. Eu não vou entrar nos meandros do que significa essa função move towards, quais são os parâmetros. Mas enfim, o que ela faz, ela fazer essa parada dinâmica, é tipo um LURP. Ele vai perdendo velocidade de uma forma mais devagar e não um tranco. Mas eu posso muito bem fazer isso aqui. Tirei o if else e coloquei direction vezes speed. Vocês sabem que tudo multiplicado por 0 é 0. Então vai dar na mesma do negócio, só que ele vai parar de uma forma muito mais dura do que com o Move Towards. De fato, eu não sei qual é o melhor. Vou deixar assim. O que é esse Move and Slide? Esse é a função que faz o Godot entender o movimento. De forma dinâmica, ele altera o movimento e lida com as colisões. Quais colisões? As colisões do Collision Shape 2D que tá no Character Board. Sem ele, nada acontece. Ele não move, não faz nada. Eu posso alterar a velocidade do Character Board 2D. Nada vai acontecer. Agora que a gente tem a velocidade X criada, a gente pode criar, por exemplo, uma função func horizontal speed. E eu vou pegar tudo isso aqui, copiar, jogar aqui. Ah, claro. Eu vou pegar... Eu peguei tudo que tava aqui do Physics Process e joguei pra essa função nova. Eu vou jogar essa função nova aqui e dar play. Vai estar funcionando. Pra que isso? Pra poder deixar o Physics Process mais organizado. Pra não enfiar informação dentro de uma função só. Se você pode dividir a sua função em várias funções pequenas, é sempre bom. Só não exagere. Como no vídeo passado, eu fiz um código que me dava hipotenusa. Eu fiz função até pra soma. Era parte do exemplo. Mas quando você chega nesse ponto, que você tá fazendo função até pra somar, você não precisa. Você tem que ter essa malícia de entender qual é o momento que é pra você parar de fazer funções, porque você já tá fazendo função pra tudo e vai ficar bizarro de complicado seu código. E qual é o momento que, é bom quebrar isso aqui. E para finalizar o vídeo, eu vou primeiro apagar esse Jump Velocity, que agora é inútil. Eu vou aumentar um pouquinho a velocidade. E agora sim, para finalizar o vídeo, eu só vou adicionar uma forma que eu vou ter de parar o carro. Por exemplo, ele tá indo pro infinito. Eu não quero que isso aconteça, eu quero que ele pare. Eu vou criar uma nova cena. Eu vou chamar de cena 2D. Eu vou chamar de parede. Eu vou criar um Character Board 2D. Eu vou adicionar uma colisão pra ele. Eu vou até mudar a cor pra ficar claro na Game Engine. E eu vou crescer. Vocês lembram que o retângulo é o tamanho da tela do nosso jogo? Então a gente pode usar isso como padrão. Eu vou deixar um pouquinho maior do que o nosso jogo, só pra ter certeza. E pronto, salvei. Eu vou salvar aqui nas cenas. Inclusive eu tenho que alterar e deixar no plural. Parede. Salva. Vou vir aqui, rename, cenas. Pronto. Na main, eu vou pegar essa parede e eu vou jogar aqui. Pronto. Eu vou fazer o mesmo do outro lado. Vou dar botão direito. Duplicar. Parede 2. Pra você mover sem, tipo, assim, você aperta Shift. Que você move em um eixo. Aqui eu vou criar um outro node chamado... Eu vou criar um node 2D chamado paredes. Vou tirar ele daqui. Eu vou deixar as duas paredes dentro dele. Pra uma questão de organização. Só pra não ficar com elas soltas. E assim deixa o código mais organizado. Deixar em pastas. Vamos dar play. E ele travou. Tá vendo? Dá até pra fazer eles um pouquinho maior.
E isso que é a parte legal de fazer as coisas com o Node. Eu vou alterar esse carinha, deixei ele mais gordinho, e vou alterar os dois. Claro, esse aqui eu vou ter que mexer de qualquer jeito, porque ele tá porque eu mexi só de um lado, mas... E agora ele trava um pouquinho antes da tela. Perfeito. Eu ainda tenho que ajustar um pouquinho, mas... A ideia que eu tive funcionou. No próximo vídeo, vamos fazer o cenário rodar infinitamente pra parecer que o carro está se movimentando. E até lá, fique bem. Valeu.